Buenos días, ¿cómo están? Ojalá que estén bien. Vamos a continuar con nuestra clase de hígado. Inicialmente hablamos de configuración interna, de configuración externa en realidad. Hablamos de caras, de bordes, qué presentan cada cara. Hablamos de algunos medios de fijación, qué impresiones encontramos en la cara visceral, ¿sí? Hablamos de los surcos, hablamos de vascularización embriológica, las venas umbilicales, arterias umbilicales. Y vamos a continuar. Y entramos acá, vemos, solo para empezar, generalidades sobre hígado, ¿sí? Si miran acá, son todas las funciones que tiene el hígado. Hígado es un órgano, así como yo les dije, de muchas funciones, de funciones metabólicas interminables. Uma vez eu li em um lugar onde falava que o fígado conseguia administrar mais de 5.000 funções, e tem muito sentido isso, porque independentemente de lo que consumimos, e todo dia a gente acaba consumindo de repente alguma coisa nova, o fígado se adapta e metaboliza isso sem problemas. Por exemplo, hablamos de síntese de proteína, a albúmina, lipoproteínas, um paciente cirrótico, por exemplo, onde ele vai ter um fígado afuncional, ele não consegue liberar proteínas. E só por causa disso, a gente vai falar de muitas outras patologias na frente. A gente fala de síntese de colesterol, produção de triglicerídeos, ou seja, metaboliza lípidos, carboidratos e faz todas essas funções. Produção de bilis, que a gente fala muito em anatomia, para a digestão de alimentos, principalmente lípidos, ¿sí? Depósito de sustancias, o sea, es un gran depósito de glucosa en forma de glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, son las famosas reservas. Hace con que el amonio se convierta en urea, el amonio es tóxico para el cuerpo, neutraliza toxinas, fármacos, por ejemplo, que si yo tomo un paracetamol, ese paracetamol tiene que llegar al hígado, el hígado tiene que metabolizar para liberar la circulación general. Hablamos de factores de coagulación y eso es solo a modo de comentario, gente, ¿sí? Todas esas funciones son del hígado. Y continuamos con anatomía. Y en anatomía miramos esta imagen. Hablamos ahora de constitución anatómica, de configuración interna, cómo vemos este hígado por dentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es? Eso es peritoneo. Eso es peritoneo visceral del hígado, ¿sí? Y el peritoneo visceral del hígado le cubre al hígado en un gran porcentaje. Solo que no le cubre al hígado totalmente. O sea, así como yo ya había dicho en clase, ningún órgano es totalmente peritonizado, nenhum órgão é totalmente peritonizado. Se eu tivesse um órgão totalmente peritonizado, ele cairia, sim? Então, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver a peritonização visceral desse fígado. E isso aqui a gente já tinha visto na primeira parte. Como se chamava isto? Se chamava área desnuda, sim? ¿Y por qué área desnuda? Porque no tiene peritoneo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en constitución anatómica? Sin hablar todavía de peritonización, ¿sí? Que além do peritônio, entre o peritônio e o parênquima hepático, eu tenho uma cápsula própria del hígado, ou seja, uma cápsula que envolve, e essa cápsula sim, ela envolve totalmente o fígado. Se vocês olharem aqui, essa aqui é a cápsula própria do fígado, a cápsula que envolve o fígado totalmente. E como ele se comporta ao redor do íleo? Ao redor do íleo, já que ele não consegue continuar, ele penetra e entra e segue essas estruturas que eu encontro no íleo. Então, ele é essa cápsula, ele rodeia completamente o fígado. E em lugares que ele não consegue rodear, ele se adentra no fígado, seguindo os vasos do fígado. Por exemplo, isso aqui é ilho hepático, sim? Isso é ilho hepático. Como está formado o ilho hepático? Por uma veia biliar, por la vena porta e a artéria hepática própria, sim? Esse conjunto
a artéria vai entrar, a vena vai entrar e as vias biliares estão saindo, tá? Mas no lugar que inicia uma via biliar, termina uma artéria e uma vena. E vice-versa, onde termina a última rama de uma vena, por exemplo, já em capilares venosos, e onde termina essa artéria, ou seja, capilares arteriais, inicia sentido contrário à via biliar, certo? Então, elas três sempre estão acompanhadas, e elas são as famosas, conhecidas, esse trio é conhecida como a triada portal, tá bom? Se vocês me seguirem aqui, essa cápsula própria do fígado se chama cápsula de Glisson. E se eu seguir aqui a teoria, fala assim, rodeia por completo o órgão. E é essa aqui, ó. Ela se encontra entre o peritônio, que tem que estar por fora, e o parênquima por dentro. Sua cara superficial, ela tem que estar em contato com o peritônio por fora. Sua cara profunda, ela tem que estar em contato com o parênquima, tá? E sua cara profunda, em pontos como o ilho hepático, envia tabiques, que vai ser chamado tabiques conjuntivos, ou seja, da própria cápsula, acompanhando esses vasos, tá? A nível já dentro do fígado, quando ele está acompanhando esses vasos, ele se chama cápsula fibrosa perivascular, tá? Ele se chama cápsula fibrosa perivascular. Isso é interessante porque todo mundo, em algum momento, já mexeu com um fígado de vaca. O fígado de vaca, quando você olha ele, por exemplo, um bife de um fígado, ele tem uns furinhos no meio, meio branco. Isso é uma cápsula fibrosa perivascular. Ou seja, aí dentro tinha uma vena, uma artéria e o início de um conduto linfático, tá bom? Então, cada tríade aqui, ele é acompanhado por uma cápsula fibrosa perivascular, certo? E isso é a constituição anatômica, tá? O órgão está rodeado por um peritônio, mas além dele tem uma membrana própria. Essa membrana própria, ele rodeia completamente o fígado. O peritônio, não, tá? E entramos em peritonização, então. Peritônio, vocês vão lembrar que o peritônio visceral, ele vai de um órgão para o outro, certo? Por exemplo, o mesmo peritônio parietal, ele chega a ser visceral. E no lugar onde ele não era nem visceral nem parietal, ele formava as formações peritoneais, tá? Em conjunto, o fígado é um órgão bastante peritonizado, só que ele é um órgão um pouco móvel. Por quê? Porque esse peritônio acaba fixando muito ele, tanto a parede superior, a parede anterior, a parede posterior dessa cavidade abdominal. E nessas ligações formam os ligamentos e os meios de fixação por esses ligamentos, tá? Por exemplo, ó, se vocês olharem, essa cara aqui é a cara diafragmática. Vocês lembram que a cara diafragmática tinha uma porção anterior, uma direita, uma superior e uma posterior, que é a área desnuda, tá? Por exemplo, entre a cara anterior e a cara superior, formávamos um ligamento aqui, que era o ligamento falciforme. Esse ligamento falciforme, ele liga o fígado tanto a parede superior, ó, essa é a imagenzinha que eu faço do ligamento falciforme. O ligamento falciforme, ele liga o fígado tanto a parede superior como a parede anterior. A parede anterior do quê? Do diafragma. Então, ele é meio que muito pouco móvel, muito difícil de separar desse diafragma, tá bom? Agora, o que mais eu consigo ver na cara diafragmática? Na cara diafragmática também, se vocês vão lembrar, que na área desnuda se formavam dois ligamentos. Os ligamentos coronários, tanto superior como inferior, e nos cantos, uns ligamentos triangulares, chamado ligamento triangular. E eu consigo ver como esses dois ligamentos coronários e os dois triangulares fixam o fígado aqui atrás na parede posterior, tá? E na cara visceral, o que acontece na cara visceral? Esse aqui é a cara visceral. Na cara visceral, por exemplo, vocês vão lembrar que a gente tinha ligamento venoso, tinha ligamento redondo, mas esses ligamentos não eram dependentes do peritônio. Isso eram vestígios embrionários, então eu não vou falar deles aqui. Mas na cara visceral, eu formava, por exemplo, o epiplão menor, tá? Esse epiplão menor, ele pega aqui ao redor do ilho, ao redor aqui do ligamento venoso e vem até a curvatura menor do estômago,
tá? Então, em cada cara eu encontro ligamentos ou alguma estrutura que foi formado por el peritônio, sim? E aqui é uma perguntas que é interessante para a gente tentar entender. Por exemplo, dice número 1, ¿cuáles son las porciones del hígado que não tem peritônio? Beleza. Quais são las porciones del hígado que no tienen peritônio? O sea, ¿cuáles son las áreas del hígado sin peritônio, ¿sí? Las porciones del hígado sin peritônio são, na cara visceral, o ilho não tem peritônio, tá? Só ao redor dele, dentro do ilho não tem peritônio. Nessa mesma cara visceral, se eu retirar a vesícula biliar, vocês vão lembrar que a fossa cística não tem peritônio, tá? Porque o peritônio se adaptava entre a vesícula e o fígado. Então, na cara visceral, ao redor do ilho, ou no ilho não tem peritônio, nem na fossa cística. Na cara diafragmática, eu não tenho peritônio na área desnuda, na porção posterior da cara diafragmática, certo? Onde mais eu não tenho peritônio? Eu não tenho peritônio aqui embaixo, onde se formou o ligamento falciforme, aí também não tem peritônio, tá bom? Eu acho que até aí tudo bem. Qual a nossa próxima pergunta? Fala assim, na cara diafragmática, que porção não está peritonizada? Na cara diafragmática não tem peritônio. A área desnuda, ou seja, a porção posterior, e onde se forma o ligamento falciforme. Se eu retirar esse ligamento falciforme aqui, isso é um lugar exato sem peritônio. Na cara visceral, qual não está peritonizada? Na cara visceral não tem peritônio, no ilho e na fossa cística, certo? Qual a próxima? Fala assim, quais são os ligamentos que se formam pela peritonização do fígado? Por culpa da peritonização do fígado, se formam, vamos lá aqui, se formam os ligamentos coronário superior e inferior, os ligamentos triangulares, se forma o ligamento falciforme e só, pela peritonização só. E se forma também o epiplão menor, tá? Se forma aqui o epiplão menor. E a gente fala de cada um deles. O ligamento falciforme. O ligamento falciforme conecta o fígado, tanto a cara, tanto na parte superiormente com o diafragma e anteriormente também com o diafragma. E o livro fala assim, conecta a cara diafragmática do fígado com o diafragma. Também um pouco mais para baixo com a cara anterior, com a parede abdominal, tá bom? É um meio de fixação, e o livro fala, o ligamento falciforme não é um meio de fixação muito eficaz, tá? Ele não é um meio de fixação que seguraria o fígado sozinho. O que ele apresenta? Um borde superior, fixando ele no diafragma, tanto superior anteriormente, também na parede abdominal. Tem um borde inferior que fixa ele ao fígado. Tem duas caras, né? Uma cara de cada lado. E o que eu vou encontrar entre as folhas? Entre as duas folhas, porque tem uma folha daqui e tem uma folha daqui. O livro fala que se encontra um pouco de tecido adiposo entre essas folhas, tá bom? Que mais? E só isso de ligamento falciforme. Agora, ligamento coronário. Ligamento coronário, ele se formava lá na área desnuda, não é? E ligamento coronário tinha o peritônio tanto da parte superior como da parte visceral aqui do fígado, tá? E esse ligamento coronário, ele fixa o fígado à parede posterior, tá? O livro fala, amarra a porção posterior da cara diafragmática do fígado ao diafragma. E eu consigo ver aqui. Consigo ver isso aqui, ó. Isso aqui é vestígio do ligamento coronário. O livro também fala, é uma reflexão do peritônio, né? O peritônio estava vindo aqui, não deu para se fechar por los vasos hepáticos, então ele sobe, tanto reflexão superior como reflexão inferior aqui. Ele delimita a área desnuda, tá? Em los extremos se formam os ligamentos triangulares. São duas, ligamentos coronários, uma superior e outra inferior. Gente, e o ligamento coronário, mais os vasos hepáticos, são o principal meio de fixação desse hígado. Sim? Essa é a pergunta do exame, tá?
Epiplom menor, gente. Epiplom menor é isso. Epiplom, a definição de epiplom era unir órgão com órgão, tinha duas folhas e dentro dessas folhas tinha vasos, nervos, linfáticos. Beleza. O epiplom menor, ele vai aqui da curvatura menor do estômago ao ilho hepático. Ele fica aqui ao redor do ilho hepático e ao redor aqui do ligamento venoso, ó. Ao redor do ligamento venoso. Ou seja, o livro fala sobre os lábios do ligamento venoso. E nisso ele desce e para a curvatura menor, tá? Isso é o epiplom menor. No estômago pega a curvatura menor e no fígado fica ao redor do ilho hepático e do ligamento venoso. Relações, mas aqui eu falo só da relação dos bordes inferior, e é interessantíssimo, eu já tinha falado isso quando falei de borde inferior. Ele vem aqui do borde anterior da 10ª coxilha até o borde mais ou menos até o cartílago 6 do outro lado, tá? Cruzando aqui o epigastro. Vocês lembram que tinha uma pergunta? A vesícula biliar se relaciona com qual cartílago costal? Com o 9º cartílago costal do lado esquerdo. Beleza. Relações do borde posterior. O livro não descreve um borde posterior, mas lá na frente você lendo, ele só fala. E também podemos citar um borde posterior, não falar muito. E vascularizemos, gente. Antes disso, ilho hepático, dentro do ilho hepático tem um pedículo hepático. E esse pedículo hepático ele é formado pela via biliar principal, pela artéria hepática própria e atrás pela vena porta, tá? Vena porta sempre atrás, a anterior e direita, via biliar principal, e a anterior e esquerda, artéria hepática própria, sim? Aqui, falando um pouquinho de artéria hepática comum, o tronco celíaco, certo? A gente já conhece. O tronco celíaco me dá a hepática própria, hepática comum, a gástrica esquerda e esplênica, tá? Aqui me importa a hepática comum, me dá a gastroduodenal e me dá a hepática própria. A hepática própria, hepática direita e hepática esquerda, tá? Essas hepáticas direita e esquerda são as que vão vascularizar de forma nutrícia o fígado. A hepática direita ela me dá geralmente a artéria cística para as vias biliares, sim? A artéria hepática própria, vocês lembram que ela me dá a artéria pilórica ou gástrica direita para a curvatura menor do estômago, sim? E a artéria capsular para a cápsula de Gleason é feita pelas artérias hepáticas tanto direita como esquerda, e aqui dá para ver isso. Essa é a vascularização arterial ou nutrícia, sim? Isso é a menor parte da vascularização do fígado. Agora, a vascularização funcional, teníamos vena porta. ¿Se acuerdan que la vena porta le llevaba al hígado toda la sangre rica en nutrientes, desoxigenada de todo o tubo digestivo, sim? E infradiafragmático. Onde se forma essa vena porta? Isso a gente já tinha visto, se forma detrás del cuello del páncreas. ¿Cómo? Se formaba por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, ¿sí? Esa era una convergencia. ¿Cuánto mide? En media, 15 a 20 milímetros de diâmetro, uma vena bastante calibrosa. Afluentes a gente já tinha visto em generalidades, tá? Tienen dos ramas terminales, una derecha y una izquierda. E importante, não esqueçam, o sistema porta é um sistema interpuesto entre dos redes capilares, ¿sí? Guarden eso. Vão anotando as dúvidas, gente, que aí depois na live vocês me lançam as dúvidas, tá bom? Después vemos, ya vimos, sistematización hepática. Gente, vena porta. Una cosa interesante del hígado, antes de hablar de eso. El hígado, nosotros inicialmente en la cara diafragmática dividíamos en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Na cara visceral em 4 lóbulos, direito, esquerdo, quadrado e caudado. Caudado é aquele de espiga, tá? Mas além de tudo isso, o hígado se divide em 8 segmentos, ¿sí?
escrito en números romanos. 1 allá atrás, 2 hacia el lado izquierdo, 3 abajo, 4 adelante, 5, 6, 7 e 8. 8 segmentos. Por que é interessante isso, gente? Los 8 segmentos son por las ramificaciones de la vena porta, ¿sí? La vena porta entra en el hígado, se divide en una rama derecha e uma esquerda, inclusive fala a direita fica de maior calibre, e se entende, né? O lado direito é maior. Assim como a artéria entra, ela já entra com uma artéria direita e uma esquerda, e elas vão se acompanhando sempre. E onde elas terminam, inicia o ducto biliar em sentido contrário. E isso sempre rodeada por uma vaina conjuntiva, que era a cápsula perivascular de Gleason, certo? Tudo bem. Aí vamos. Quantos segmentos são? São 8. E cada segmento tem um nome, gente. Tipo 2, lateral esquerdo, certo? O 3 é anterior lateral esquerdo. O 4, medial esquerdo. E assim, cada um tem um outro nome. Eu coloquei aqui para vocês cada um dos nomes. Por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho 3 divisões. Eu tenho lateral esquerda, onde eu tenho 2 e 3. Eu tenho medial esquerdo, onde eu tenho 4. 4 geralmente é dividido em A e B. E eu tenho o posterior lá, o segmento 1. Tá? Isso são os segmentos do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho o mediano, onde eu tenho o 5 e o 8. E eu tenho o lateral, onde eu tenho o 6 e o 7. Por que é interessante isso? E vai ser muito interessante. O cara que fez isso é um cara chamado Coinaud. Por isso que são chamados de segmentos de Coinaud. Esse cara, ele fez isso em relação a lesões hepáticas. Por exemplo, chegou um paciente e ele está com lesão nos segmentos 2 e 3. Você consegue fazer uma cirurgia, uma embolectomia, onde você se encarrega de retirar só o segmento 4 e o 2, por exemplo, sem precisar lesionar as outras partes desse fígado. Isso é muito interessante, gente. Aqui de um modo maior, ó, lóbulo 1, o segmento 1, que era o segmento, vocês lembram do lóbulo caudado de Spiegel? Então ele é o segmento 1, ele é um lóbulo especial, ele é um lóbulo independente, tá? Tanto na sua vascularização venosa, na sua formação de bilis. Vocês vão lembrar lá em vias biliares que o segmento 1, ele mandava bilis tanto para o conduto hepático direito como o conduto hepático esquerdo, tá? Então, e por que se dá isso? Pela divisão da vena porta. A vena porta primeiro vem, dá uma rama direita e esquerda, e cada rama, por exemplo, a direita se divide em 2 e a esquerda também se divide em 2. E cada rama se divide até cada uma terminar realmente num segmento, tá? E cada segmento, então, trabalha independentemente na sua vascularização arterial, venosa e na formação biliar. Tudo bem? Exceto a 1, que ela ela é totalmente independente, né? Ela não divide suas ramas com as outras. Por exemplo, a gente já vai falar aqui de vena cava inferior, e ela, por exemplo, já drena diretamente a vena cava inferior, não nas venas hepáticas como as outras, tá? E as venas hepáticas, né? Uma vez que a vena porta termina, a vena porta com a artéria hepática própria, com a rama da artéria hepática própria, direita e esquerda, elas terminam em capilares, né? Capilar arterial venoso. Os dois terminam juntos, então ao mesmo tempo deixado líquido para ser metabolizado e ser nutrido por hepatocitos, né? Aí do outro lado já começa um capilar venoso de novo, que vai para o sistema da vena cava inferior. Agora, e isso são as famosas venas hepáticas, tá? Essas venas hepáticas vão fazer agora o sentido contrário, elas vão levar o sangue metabolizado desse fígado para a vena cava inferior, tá? E essa vena cava inferior terminava na aurícula direita. E fala assim, ó, as venas hepáticas, também conhecidas como suprahepáticas, elas levam diretamente o sangue para a vena cava inferior, tá? O sangue de onde? Que vem dos lóbulos dos segmentos hepáticos. O sangue que foi deixado tanto pelo sistema porta como pelo sistema arterial das artérias hepáticas. A vena cava inferior
ela se encontra, vocês lembram, num sulco da vena cava inferior, lá atrás, na área desnuda, tá? Tem um grupo inferior, e o grupo inferior nem mostra aqui na imagem. Fala assim, o lóbulo caudado, ela tem uma pequena vena que já termina diretamente em vena cava inferior, tá? E no grupo superior, a gente fala que tem uma vena maior, uma vena suprahepática esquerda, uma direita e uma intermédia, tá? Cada uma delas levando sangue de um segmento para a vena cava inferior. Aí na vena cava inferior já chegou esse sangue desoxigenado, metabolizado, tá bom? E é isso, gente. Com isso eu acredito que terminamos nossa classe de hígado. Se vocês ficarem com dúvidas, anotem suas dúvidas e na live vocês é, jogam lá, tá? Ou, de repente, a gente pode coletar dúvidas por sala e responder, tá? Essa aqui é uma imagem que, de repente, faz com que eu fique com muita saudade da sala de aula. Mas a gente vai se virando assim, tá bom? Isso aqui foi desenhado por um aluno meu, o Gil. Agora ele é monitor. E ele fez isso durante a aula de estômago. Aqui ele fez, e eu sei exatamente quem é cada aluno aqui. Eu consigo saber quem é cada aluno pelo desenho dele. Inclusive no dia eu fui ficar em pé nesse lugar e eu vi essa imagem e vi ele fazendo esse desenho. E é uma coisa assim que eu acho que eu tô com muita saudade, tá bom? Certo, pessoal, um beijo e a gente se vê na próxima aula, então, tá?